Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O Caminho para a Reconciliação, um breve estudo do livro bíblico de Oséias. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição, outubro de 2009. Introdução. A palavra de Deus diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Nossa fé é muito maior do que a crença. Crença é algo que vem da mente, do intelecto, porém, a fé é traduzida pela ação, porque fé é confiança. Você tem que caminhar por fé e não pelos seus sentimentos. Não invocamos a presença de Deus porque reconhecemos a presença dele. Cremos na presença dele. O que invocamos é o mover da presença do Senhor, que é algo completamente diferente. Não existe ninguém que possa dizer, eu não preciso que orem por mim, porque todos nós temos necessidade em nossa vida. Essa é uma necessidade específica, não repousa em seu coração. Talvez em sua mente você se recorde de muitas pessoas que, nesta hora, precisam da graça e do favor do Senhor. Não existe nada que seja maior que o poder do Senhor e não existe nada que seja maior do que o amor do Senhor. Neste volume, vamos estudar um dos livros mais bonitos e intrigantes da Bíblia, um livro glorioso, o livro de Oséias. O nome Oséias significa Salvador. Oséias é o primeiro dos livros chamados Profetas Menores. São 12 os profetas menores. Menor porque a profecia dele era menor, não no sentido de qualidade, mas de tamanho. Se compararmos Isaías, Ezequiel e Jeremias, veremos que a profecia de Oséias é relativamente pequena. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, verso 6. Este foi um texto que o Senhor Jesus repetiu por muitas vezes, e é o livro de Oséias, o mais repetido no Novo Testamento. Oséias é o 28º livro da Bíblia. Ele tem apenas 14 capítulos, são 197 versículos, 5.175 palavras e há 16 interrogações. Nós encontramos 26 mandamentos, 10 promessas, 298 predições, 152 versículos da profecias, dos quais 17 desses versículos de profecias ainda não foram cumpridas e 135 que já foram cumpridas. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre o livro de Oséias e antes de iniciarmos a nossa mensagem, oremos. Senhor, que nesta hora a Tua palavra possa ser tão viva a todos que estão ouvindo este livro, que a Tua graça seja conhecida e que cada um possa experimentar uma compreensão maior do Teu amor para conosco, que a Tua unção encha a vida de todos que estão tendo conhecimento da Tua palavra, que Tu possas trazer consolo, edificação, exortação e salvação. É o que eu te peço em nome do precioso Jesus. Amém. Um pano de fundo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 12 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ela terá uma tribo, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quesmos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber as 10 tribos, e te darei a ti. E a teu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr ali seu nome.
tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvirdes tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, verso 30 a 40. Logo depois que Davi morreu, seu filho Salomão reinou em seu lugar. Entretanto, após a morte de Salomão, o reino foi dividido, e reinaram Roboão e Jeroboão. Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte, que continuou com o nome de Israel, e o reino do sul, que foi chamado de Judá. A capital do reino do norte era Samaria, e 10 tribos ficaram no reino do norte. A capital de Judá continuou sendo Jerusalém. Ao lermos os livros de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, é muito clara a questão dos 2 reinos. No reino do sul, ou seja, o de Judá, havia ali o temor do Senhor mais acentuado. Já em Samaria, no reino do norte, a iniquidade era nítida. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias, capítulo 1, verso 1. Aqui, dá-se início à profecia entregue a Oséias para o povo de Israel. Ao lermos a história de Jeroboão, encontramos um homem ímpio, maligno e terrível, e à medida que avançamos, conhecemos a história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Podemos notar uma diferença muito acentuada entre os 2 reinos. Em Samaria podemos perceber que os reis sempre dirigiam o povo à idolatria e à maldade. No Antigo Testamento encontramos apenas 2 profetas que vieram do reino do norte, que foram Oséias e Jonas. No livro de Oséias encontramos 150 declarações a respeito dos pecados de Israel. Oséias foi um profeta que apregou o pecado de Israel de uma forma extremamente agressiva. 40 anos depois do reinado de Jeroboão, a Síria sitiou e destruiu Samaria, levando o povo de Israel para o cativeiro. Havia entre o povo de Israel muita iniquidade e os pecados eram incontáveis. O nosso coração pode ficar perturbado ao lermos o livro de Oséias, pois os pecados do povo de Israel eram muitos, como eram extremamente escandalosos. Oséias foi o primeiro profeta a se levantar para pregar uma mensagem de graça e do amor de Deus de uma maneira gloriosa. Algumas pessoas podem ficar confusas ao lerem o livro de Oséias, porque os 14 capítulos não se encontram em ordem cronológica. É como se fosse uma colcha de retalhos. Oséias foi um profeta levantado pelo Senhor como a última tentativa de Deus para levar Israel a se arrepender do pecado da idolatria, antes de entregar a nação ao pleno juízo do Senhor. E o primeiro propósito do livro é de revelar que Deus conserva o seu amor para com seu povo, e que o amor de Deus para com Israel era um amor firmado em aliança feita com Abraão, e que ele desejava de uma forma tão intensa redimir Israel da iniquidade. O segundo propósito do livro é exatamente o de mostrar as consequências trágicas de se seguirem seu povo continuasse persistindo em desobedecer a Deus, em rejeitar o amor redentor do Senhor. O livro de Oséias traz uma ilustração viva, uma das maneiras de Deus ensinar o seu povo de um modo claro, não através de uma parábola como a que Jesus falava ao povo, mas através de um testemunho. Oséias era um pregador, um profeta, um homem da cidade, um jovem bem vestido e bonito, aparentemente. Ele era um tanto tímido. Certo dia Deus se voltou para Oséias e disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Oséias capítulo 1, verso 2 e 3. Imagina a conversa entre o Senhor e Oséias, mais ou menos assim: Oséias, eu vou usar a sua vida para demonstrar o quanto eu amo Israel. Eu vou usá-lo para que todos possam perceber, através do seu testemunho, da sua vida, o quanto eu amo esse povo. Uma coisa que todo profeta de Deus deseja é de ser usado por ele. Oséias disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? O
Senhor disse: Oséias, eu quero que você se case. Oséias era solteiro e casar é algo muito importante e bom na vida de um homem. Imagino que o coração de Oséias começou a bater mais acelerado. Senhor, que coisa boa! O Senhor disse: eu tenho escolhido uma moça muito bonita e ela se chama Gomer, filha de Diblaim. Quando Deus falou em Gomer, certamente o coração de Oséias acelerou mais ainda, porque na realidade ela era uma moça linda, mas envolvida com a prostituição. O Senhor disse mais a Oséias: vai se casar com ela e ela será infiel a você e se tornará uma prostituta, mas eu quero que você se case com ela. Obediente, Oséias se casou com Gomer e pouco tempo depois nasceu o primeiro filho. E Deus disse mais a Oséias: quando seus filhos nascerem, escolherei o nome deles. Oséias disse: tudo bem. Disse-lhe o Senhor: põe-te um nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Oséias capítulo 1, versos 4 e 5. No primeiro filho foi colocado o nome de Jezreel. Era um nome terrível. O significado de Jezreel é Deus espalha. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe um nome de desfavorecida, porque ela não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e a salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não a salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Oséias capítulo 1, versos 6 e 7. Depois veio uma filha, e o seu nome foi Desfavorecida. Toda a família de Oséias seria como uma mensagem. O nome daquele bebê tão lindo, que havia acabado de nascer, recebeu o nome de Desfavorecida. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-te um nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei seu Deus. Oséias capítulo 1, verso 8 e 9. Os nomes dos filhos de Oséias foram Deus espalha, desfavorecida e não meu povo. Aparentemente tudo caminhava bem no lar daquela família. Lá estava o profeta Oséias e sua esposa Gomer, e juntos estavam seus filhos, e os dias foram se passando. Logo começou a surgir um boato, um tipo de conversa anônima, dessas que a gente sabe bem como é. Oséias não queria muito acreditar naquilo que estavam dizendo, que a sua casa estava sendo visitada por muitos homens. Algo estava acontecendo e seus filhos começaram a perceber algo diferente, porque homens que iam até a casa e dormiam com a mãe deles. O texto diz que chegou o momento em que Gomer disse: Oséias, eu não te quero mais, eu quero viver a minha vida. O texto diz que a degradação de Gomer foi a tal ponto que ela se tornou uma rameira, ou seja, uma prostituta totalmente miserável. À medida que vamos lendo o livro de Oséias, percebemos o coração de amor de Oséias para com a sua mulher, a ponto de ele procurar por alguém que pudesse tomar conta dela, porque ela estava passando por necessidades, para levar-lhe comida, roupas e dinheiro. Imagine ele chegando àquele ambiente terrível. Disse o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e 1,5 homem de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficam por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias capítulo 3, verso 1 a 5. Gomer estava vivendo essa vida de prostituição em um dia, uma situação de muita penúria. Diz o texto, no capítulo 3, que ela foi levada à praça pública para ser vendida como escrava. No capítulo 2, diz o texto que ela estava desnuda, sendo vendida como uma mercadoria qualquer, porque aquele que a explorava não mais queriam, para que eu não deixe despida e ponha como no dia em que nasceu, e se a torne semelhante ao deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede.
Oséias capítulo 2, verso 3. Houve um leilão, e o leilão terminou quando Oséias a comprou. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também esperarei por ti. Oséias capítulo 3, verso 2 e 3. Ele a leva para casa. Há uma restauração completa e absoluta, e o texto não diz em nenhuma da ocasião que Gomer tivesse tropeçado e voltado àquela vida. Esta notícia espalhou-se por toda a nação de Israel, porque todos comentaram a atitude de Oséias, como ele foi e resgatou a esposa, e continuou a amá-la, mesmo a despeito de todas as suas iniquidades e de suas traições, mesmo a despeito de se vender e viver como prostituta. Ele amou, e tal esse amor que ele comprou sua amada, pagando um preço por ela. Contudo, restaurou-lhe a honra e a trouxe para sua casa. Do capítulo 4 ao capítulo 14 é uma descrição, uma série de profecias que mostram o paralelo entre a infidelidade de Israel e a infidelidade de Gomer. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura de outros amantes, de uma forma muito clara, ela está representando Israel ao se desviar de Deus. A degradação de Gomer representa a vergonha e o juízo de Israel. No capítulo 3, há um relato de quando Oséias resgatou Gomer no mercado de escravos. Já os capítulos 8, 9 e 10 demonstram o desejo e a intenção de Deus em restaurar Israel no futuro. O livro enfatiza o fato de que, por Israel ter desprezado o amor de Deus e a sua chamada ao arrependimento, o juízo não pode ser adiado. Oséias representava o amor de Deus para com Israel. À medida que vamos lendo o livro, percebemos que Israel era conduzido a outros deuses, a Baal, a Balaíns e a idolatria terrível. Em outras palavras, era a prostituição do povo, abandonando o Senhor. Mas, mesmo assim, Deus continuava a amar seu povo. Existe uma coisa que jamais conseguiremos entender: o amor de Deus pela nossa vida. Nós não conseguiremos entender toda a profundidade do amor de Deus. É por isso que encontramos esta ilustração na própria vida de Oséias, pois apesar de sua mulher estar no meretrício, ele continua a amá-la. Gomer achava que aquilo que era a vida, mas ela estava sendo apenas um objeto nas mãos do inimigo. Algumas pessoas, quando vêm para Jesus e passam a conhecê-lo, experimentam da graça, da vida e da misericórdia do Senhor. Começam então a andar pelo glorioso caminho com ele, mas também acontece de repente de se envolverem com amantes espirituais do mundo. Na primeira carta de João está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. Ou seja, a nossa fé é muito mais do que uma religião. A nossa fé é um relacionamento com Deus. E relacionamento é essa troca, é o entregar-se ao Senhor, é oferecer-se a Ele de uma maneira incisiva e profunda. A palavra de Deus diz que o pecado tem uma consequência, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Não era a vontade de Deus de forma alguma que a Síria viesse para destruir Israel. Tampouco era a vontade do Senhor que Samaria fosse destruída. Ao contrário, o propósito de Deus é que o homem sempre tenha vida, mas quando a pessoa está sempre vivendo em rebelião e não há arrependimento algum, a palavra de Deus diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, verso 1. Não são poucas as vezes que Deus nos chama e repetidamente nos chama, demonstrando seu amor para conosco. Porém, existem pessoas que se tornam impenitentes e de tão endurecido o coração pelo pecado que não há como não virem as consequências. Nessa história de Gomer, os seus filhos seriam, ao mesmo tempo, uma figura, um testemunho. Deus espalha desfavorecida e não meu povo, pois a vontade do Senhor é a de restaurar. Para que possamos ter um entendimento melhor dessa ilustração que Deus quer nos passar, vamos dar uma caminhada pelos 14 capítulos do livro de Oséias. Do capítulo 1 ao capítulo 3 encontramos o casamento de Oséias, que ilustra a infidelidade de Israel, a respeito de Israel e a restauração de Israel. O capítulo 1, o versículo 2 diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai,
Toma uma mulher de prostituições e terá filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. No aspecto profético, Deus olhava além do casamento e enxergava a infidelidade do seu povo. Por isso ele fez esse paralelo, porque Israel havia se desviado dos planos e dos propósitos do Senhor. No capítulo 1, do verso 3 até o versículo 9, encontramos o nascimento dos 3 filhos de Oséias, e do verso 10 até o versículo 1 ao capítulo 2, encontramos a profecia da restauração dessa situação de desgraça, não apenas para Oséias, mas para todo Israel. Diz o texto: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que, no lugar onde ele lhe dizia, vós sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamei a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã favor. Oséias capítulo 1, versos 10, 2 e 1. Profecias. Se fizermos uma retrospectiva, veremos que existem tantas profecias que nos foram entregues, mas grande parte dela caiu até mesmo no esquecimento. São tantas profecias de prosperidade e de bênçãos que, muitas vezes, surge o questionamento: por que essas profecias ainda não se cumpriram na minha vida? Em algumas ocasiões é porque Deus disse, meu tempo não é chegado, ou seja, Deus tem um tempo e tem a hora certa. Outras vezes porque pode ser que a sua vida continue dividida. Você está com o Senhor, mas pouco depois sua vida já é outra, totalmente diferente. Na igreja você é uma coisa, lá fora é outra. Tudo que o Senhor busca na vida de seus filhos é o que chamamos de fidelidade. E fidelidade é lealdade, constância, firmeza, seja nas afeições, seja nos sentimentos, fidelidade e perseverança. Resumindo, fidelidade não é uma coisa senão compromisso. O povo de Israel se prostituiu, a terra se prostituiu, mas Deus nunca deixou de cumprir o seu compromisso para com o seu povo, de cumprir a sua parte na aliança, porque havia compromisso, e compromisso para Deus é algo muito sério. A partir daqui, passamos a perceber o adultério de Israel. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se torpente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias capítulo 2, versos 2 a 5. Agora, o Senhor começa a trazer o seu juízo sobre o povo de Israel. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu próprio primeiro marido, porque melhor me ia então até do que agora. Ela, pois, não soube que é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo. Ele multipliquei a prata e o ouro, que eles usam para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da sua mão. Farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga pelo que deitaram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo a devorarão. Castigá-lo-ei pelos dias de Balaíns, nos quais ele queimou incenso, e se adornou com suas arrecadas, e com suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oséias capítulo 2, versos 6 a 13. Querido ouvinte,
Nós precisamos entender que o prazer longe do Evangelho, ou seja, longe do Senhor, é pura ilusão, porque as coisas não duram. Creio ser esta uma das mensagens mais duras e difíceis que já tive que trazer para a minha vida. É necessário que haja toda a graça do Senhor, porque esta mensagem se resume em uma realidade. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Você pode errar, e muitas vezes até falar: bem, o Senhor não está vendo, Deus não se importa com isso. Mas quero dizer uma coisa para você: Ele se importa muito. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O que quebra o nosso coração, ou o que faz com que o nosso coração duro como pedra seja amolecido, a ponto de se tornar como um coração de manteiga derretida, é o amor do Senhor. Nós não pecamos pelo medo das consequências do nosso pecado, mas porque o pecado vai trazer tristeza ao coração daquele que mais nos ama, Deus. A vida cristã é basicamente a disposição de amar o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei. Ele darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei o favor dela aliança com as bestas feras da terra, e tirarei desta o arco, e a espada e a guerra, e a farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei contigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e com parte semeei da desfavorecida, e não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Oséias capítulo 2, versos 14 a 23. Deus promete a restauração de Israel. Começamos a perceber não somente as promessas, mas todo o esforço do Senhor para que Israel não fosse de todo destruído. Quantas vezes Deus tem trazido uma palavra de conserto, de alívio, de esperança para um casamento que está se destruindo, ou de uma vida que está andando por um caminho errado. Não são poucas as vezes em que o Senhor provoca intervenções para chamar a atenção do seu povo. Entretanto, é preciso ouvir, e ouvir é mais do que escutar, é tomar em consideração, é atender, é obedecer. É preciso compromisso de fidelidade, de obediência. Muitos de nós temos tido uma compreensão de igreja como se ela fosse uma rodoviária. Na hora marcada para a viagem ela enche, mas depois esvazia. E igreja não é isso, não é local de turismo ou um lugar onde as pessoas vão para terem o que fazer no domingo. Não. Igreja é muito mais que pensamos. Igreja é família. Eu não quero que em Lagoinha viva alguém que fique apenas nos bancos, sem compromisso, sem impacto, sem aliança, porque na igreja você não pode, de forma alguma, ser um mero assistente. Existe um período de adaptação para aqueles que chegam, e há também aqueles que estão como que namorando, observando se realmente ficarão naquela igreja. Mas o importante é que você fique onde Deus quer, e onde você ficar deverá ser participante ativo, porque a igreja é compromisso. A igreja é a figura da noiva, que vemos repetidas vezes no Novo Testamento. Então, veio um dos seus 7 anjos, que tem as 7 taças cheias na última 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 9. E a figueira que vemos no livro de Oséias é, exatamente, a de que a igreja é a noiva de Cristo.
vivendo esta relação onde há compromisso. Diz o texto de Oséias: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Oséias capítulo 2, verso 19. Aqueles que são casados não podem mais olhar para outra pessoa com desejo, pois o cônjuge que está ao seu lado é o único e para sempre, salvo raras exceções de acordo com a Bíblia. Muitos dizem que o casamento dura enquanto o amor durar. Esta frase é totalmente equivocada, porque amor é mais do que um sentimento. Amor é um mandamento. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João, capítulo 13, verso 34. Existem muitas pessoas que, antes de virem para o Evangelho, tiveram sua vida destruída. Outros chegam à igreja com um casamento totalmente arruinado, mas quando a pessoa vem para Jesus, zera tudo. Há um recomeço abençoado no Senhor. Aquele que tem o Senhor compreende pelo Senhor. Aquele que tem o Senhor compreende que o casamento é para sempre. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Você tem que amar a sua igreja, pois é aí que o Senhor a plantou. Algo triste de se ouvir um irmão falando mal da igreja onde ele congrega. Não existe igreja perfeita. O que existe são imperfeitos unidos no propósito de se ajudarem, até que o Senhor venha. Outra coisa terrível de se ouvir é o marido ou a esposa falar mal do seu cônjuge. Não faça isso. Abençoe seu cônjuge e também a sua igreja e os seus irmãos. Você sempre irá encontrar pessoas que adoecem na fé e, como igreja, nós temos de cuidar delas. O melhor exército é aquele que cuida dos seus feridos. Quantas vezes na batalha da vida as pessoas são feridas? É por isso que você tem que ter essa compreensão do que é a igreja, no sentido de cuidar do seu irmão. O Senhor diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Oséias capítulo 2, verso 19. O profeta Oséias nos deixou uma advertência. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Lembre-se que todos nós somos sacerdotes e, dentro da promessa de restauração, a parte final conclui: e conhecerás ao Senhor. Oséias capítulo 2, verso 20. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a palavra dele, é mergulhar, ter intimidade com o Senhor, experimentar das verdades do Senhor, pautar a vida pela palavra do Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezrael. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és meu povo. Ele dirá: tu és meu Deus. Oséias capítulo 2, verso 21 a 23. Nesses versículos, o Senhor continua trazendo a sua promessa. Aquele Jezreel, que significa Deus espalha, não mais sereia Jezreel. E o verso 23 diz: semearei Israel para mim na minha terra, e compadecer-ei da desfavorecida. E não meu povo direi: tu és meu povo. Ele dirá: tu és meu Deus. Deus não tem passado como não tem futuro. Para Deus só existe o presente. Deus é presente. Antes que eu nascesse, Ele já conhecia. E antes que o mundo existisse, Ele sabia o que você estaria, neste momento, ouvindo esse livro. Em outras palavras, Ele sabe todas as coisas. A profecia diz: semearei Israel para mim na minha terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. No capítulo 3, Deus prometeu de uma forma bastante clara a redenção do seu povo. O livro de Filemão fala a respeito da redenção, ou seja, o escravo, para ser redimido, alguém tinha que pagar por ele. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou,
Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, e antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por proibição, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho vos escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deves até a ti mesmo. Filemão, capítulo 1, verso 18 e 19. Todos nós estávamos sendo vendidos em praça pública. Satanás escarnecia e zombava de nós. Afinal, éramos escravos das paixões, as mais loucas e desvairadas, e vivíamos bem longe do Senhor. Porém, a palavra de Deus diz que fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Nós sempre celebramos a ceia, exatamente para não esquecermos de que fomos comprados. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprai-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, nos últimos dias. Tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias capítulo 3, verso 1 a 5. Em 1948, parte da profecia começou a se cumprir. No ano 70 da nossa era, um general romano destruiu Jerusalém. Logo depois da destruição de Jerusalém, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Diz o texto que os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Desde que o templo foi destruído no ano 70, os judeus celebram a Páscoa. Há muitos rituais, mas eles não fazem mais sacrifício com animais. Esta profecia está se cumprindo. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Isso acontecerá quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor com eles, entre nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Naquele exato momento em que os mortos ressuscitarão para o encontro com o Senhor, e nós os vivos fomos arrebatados para nos encontrarmos com Ele. Nesse período os judeus se converterão, porque não é que os judeus não creem em Jesus, eles, os judeus, não reconhecem que Jesus seja o Messias. As profecias de Zacarias dizem que sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aquele a quem se transpassaram, plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, verso 10. Eles verão aquele a quem eles transpassaram e se converterão. Será um momento glorioso. A mensagem de Oséias descreve a infidelidade, a rejeição e a restauração de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir,
matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes as quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentando-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixarão de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus, sacrificaram sobre o cimo dos montes, e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a tua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrices, com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gigal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vinde ao Senhor. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor se apasenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, ele se entrega à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 4, verso 1 a 19. Esses cultos idólatras, ou esses cultos a Baal e as Balaíns, eram orgias das mais inimagináveis. Na verdade, deixar de lado um Deus santo, cheio de graça e de vida, entrar para um caminho como esse é algo assustador. No capítulo 5 encontramos o arrependimento do povo, mas foi um arrependimento só da boca para fora, um arrependimento insincero. Este tipo de arrependimento é o mesmo que dizer, arrependi-me de ter-lhe roubado aquele dinheiro, mas quando o outro vira as costas, ele vai e rouba novamente. Quantas vezes as pessoas dizem, eu me arrependo, mas aquilo não saiu do coração. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é uma atitude de uma mudança radical. Se me arrependo daquele pecado, não voltarei a cometê-lo, custe o que custar. Isso é arrependimento. Muitas pessoas voltam ao vômito do pecado, porque não aguentam a pressão imposta pelo diabo. No capítulo 6 de Oséias, os 6 primeiros versos dizem assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Por misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, verso 1 a 6. Normalmente, aquele que está vivendo sob a culpa quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. Lembro-me de que, em algum tempo, uma pessoa proprietária de uma rede de motéis me procurou e disse, pastor, eu quero construir uma creche. Eu estou pronto a dar o que a igreja precisar para a construção dessa creche. Eu quero manter essa creche e não vai faltar nada ali. Bem no fundo, tudo o que aquele homem queria era aliviar a sua consciência, mas não é por aí.
Não é o sentimento de culpa que vai trazer arrependimento. Sentimentos passam, mas atitudes ficam e transformam o coração. Diz a palavra de Deus: misericórdia quero e não sacrifício. A nossa fé não é multiplicar de sacrifícios e holocaustos ao Senhor, mas o conhecimento de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus disse: ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No capítulo 12 de Mateus, verso 7, está escrito: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Não procure ver neste texto Israel de cerca de quase 3.000 anos atrás, mas procure se ver nesse texto: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das tuas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, quem entende essas coisas. Quem é prudente, que o saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Oséias capítulo 14, verso 1 a 9. Deus deseja trazer neste momento a cura para a sua infidelidade espiritual. Muitas vezes o seu coração é sincero, mas parece que algumas coisas o puxam e arrastam e, de repente, parece que tudo se desfaz. Mas a nossa vida é marcada pelos recomeços. Sempre existirá a oportunidade de recomeçarmos e, aqui, a palavra de Deus diz: curarei a sua infidelidade. Jesus tem que ser tudo para você. Não veja Jesus Cristo como se fosse uma mercadoria ou como um amuleto. Não veja Jesus Cristo como algumas pessoas o têm visto. As que correm de um lado para o outro, de igreja a igreja, à procura de uma bênção para a sua vida. Tudo o que você precisa é de restauração da sua comunhão com Ele. É você realmente deixá-lo ser tudo na sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que esse seu desejo, que esta seja a sua oração. Renova-me, Senhor. Renova o meu amor por Ti. Renova o meu amor pela Tua palavra. Renova o meu amor pela santidade. Renova-me, Senhor. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor.
Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.